Lembra do relatório, que era aquele americano que dizia que não havia petróleo no Nordeste, nem em Sergipe, nem no Brasil. Nem no Brasil. Plano quinquenal, o relatório Dantas, que era João Dantas, que era diretor do Diário de Notícias, que foi fundado por Orlando Dantas. Orlando Dantas, que era uma pessoa também de peso. De peso, mas esse era filho dele, que foi embaixador especial no tempo de Jânio. Ainda o protocolo da Alemanha Democrática, o decreto, Petrobras e Mater et Magistra. Depois vem vários ensaios. Eu escolhi 4 ensaios. Nacionalismo e colonialismo. Energia atômica, o caminho do Brasil. É um estudo sério. A reforma agrária é o imperativo do nosso desenvolvimento econômico. Maravilha, maravilha. E é imperativo, você viu o título? Vamos parar um pouquinho no título, vamos? A reforma agrária é o imperativo do nosso desenvolvimento econômico. Não tem saída. Sem reforma agrária não haverá. É um dos pontos-chave do processo né, de real desenvolvimento, e não de trapaça de desenvolvimento. É perfeito. Vamos embora. E desses 4, o outro é o Porto de Sergipe e sua importância para a economia do Nordeste. Dos 4, só este é conhecido em Sergipe, porque foi uma conferência feita na Universidade Federal de Sergipe sobre esse problema. E depois tem uma entrevista que dá o meu pensamento completo, porque é muito brilhante, não a minha entrevista, mas o entrevistador, porque o entrevistado depende do entrevistador. Eu estou falando até com certa naturalidade, graças ao entrevistador, entendeu? E então, a entrevista é com Haroldo Holanda. Haroldo Holanda. Que era um sucesso no seu tempo. Ainda hoje se mantém na imprensa, acho que dirige a parte redacional da televisão do Senado, né? A segunda parte se compõe de opiniões sobre Seixas Dória. Aí já são o que? Então, há um discurso de Eribaldo Vieira, que foi um senador de Sergipe, meu amigo, meu irmão, e um discurso de grande expediente, de hora e meia, do senador Afonso Arinos de Melo Franco. Vem depois artigos de Jorge Molina, que você não conhece, mas é um sergipano, era muito brilhante, de Carvalho Deda, que é avô do prefeito, de Assis Deda, desembargador do Sergipe, filho do prefeito, de Adalgisa Neri, retrato sem retoque, na última hora, Desenvolvimento Econômico Nacionalista de José Aloysio Campos, que dá o nome à Universidade Federal de Sergipe, e foi reitor da Universidade Federal de Sergipe. O ministro do Nordeste de Queiroz Campos, de Pernambuco. João Seixas Dória, 1,56 m de altura, não coube na prisão de Joel Silveira. Maravilha, maravilha. Esse título, vou falar devagar. Vale o artigo. 1,60 m que não coube na prisão. Vamos embora. Como é o título realmente? João Seixas Dória, 1,56 m de altura, não coube na prisão. O réu sem crime do maior cronista desse país, Rubem Braga. Que tem uma charge, né? Que tem uma caricatura, né? Não, Rubem Braga, aquele maior cronista brasileiro. Ele registra que na minha tarde de autógrafo foram vendidos 2.715 livros. Coisa única até hoje. Mas não é nesse artigo? Não. Aquela charge que tem aqui no livro. Foi sobre o lançamento do livro em Belo Horizonte. Então, nesse lançamento do livro em Belo Horizonte, tem uma charge, não tem? Tem, que é de Augusto. Cujo título era... Como é que muda? Deixa eu ver. Eu entregando um livro a Magalhães Pinto, que proibiu a tarde de autógrafo. Então o livro chama-se Réu Sem Crime. Quando você entrega, ele muda de título. Réu com crime. Isso. Réu Sem Crime de João Paraguaçu, grande jornalista. Título errado de Prudente de Moraes Neto, que era o Pedro Dantas, no estado de São Paulo. Provincianismo e decepção do maior pensador da história desse país, Cristão de Ataíde. Provincianismo é a força dos fracos, no editorial do Correio da Manhã. O retorno é de um querido amigo meu sergipano, que já morreu, Carlos Oliveira, e onde tem um urgente de Hélio Fernandes, que é um trecho de Hélio Fernandes. A vocação política da Gazeta de Sergipe, Seixas o Grande e Oswaldo Peralva.
A imagem de Seixas Dória, também da Gazeta do Sergipe. E várias reportagens da Última Hora, do Globo, do Correio, da Manhã, enfim, de todos os jornais. E as fotografias. Pois é. Eu queria São históricas. Históricas. Esse é o livro que a gente está recomendando. Eu vou mostrar um pouquinho aqui. Eu tenho... Deixa eu mostrar aqui na televisão para todo mundo ver. Né? Pegou legal? Isso, ótimo. Vamos lá. Havia um crítico literário muito importante. Você não solta esse livro, hein? Eu pego para cá e você leva ele para lá. É seu mesmo, não é? Havia um crítico literário muito importante, não me lembro o nome dele, mas que dizia o seguinte: quando eu vou ler um livro para fazer-lhe a crítica, a primeira coisa que eu faço é colocá-lo de pé. Se ele permanecer de pé, eu acho que vai ser um grande livro. Se ele não permanecer de pé, eu faço as minhas restrições. A primeira vez eu pus de pé, ele cambaleou, mas se sustentou. Então, eu acredito que é um livro sério sobre problemas sérios do meu país. Isso. Agora, já que você fez o grande comercial do seu próprio livro, né? E com esse dom emocionado que você tem de oratória, eu quero saber o seguinte: fechando a identidade de Seixas Dória, para mim, pessoa, qual é o futuro seu? Porque essa energia ainda tem muito o que realizar. O que você acha do seu futuro? Eu acho que meu futuro é Antônio Carlos e José Hernandes. Os dois filhos que eu tenho. Um me substituiu na Facem, foi presidente, e depois como a Facem da Nitrofert, depois como a Nitrofert se transformou em Facem. Eu estou achando que isso é um charme seu, não é não? Não. Você agora eu sou do passado, com essa atualidade de pensamento, com essa atualidade de emoção. O que eu tenho é paixão pelo meu país. Paixão pelo meu povo. Então diga ao meu telespectador que a sua vida foi dedicada a esse povo do qual você faz parte eminentemente. Foi dedicada inteiramente minha vida à vida pública. Eu morava em Brasília desde a primeira hora. Eu fui a Brasília na véspera da inauguração. E como era uma multidão, eu ia de jipe, minha mulher do lado, eu dirigindo, meus dois filhos e a empregada atrás, em cima a bagagem. Me deram, foi Neiva Moreira, que é um brilhante deputado, me deu a chave do meu apartamento. Houve um atraso enorme porque não havia postos de gasolina no caminho e fizeram postos improvisados. E demorava-se horas e horas para encher o tanque do carro. Quando eu cheguei em Brasília, era meia-noite. A multidão estava na rua. Uma multidão enorme, que no outro dia iria ser inaugurada a capital da República por Juscelino Kubitschek de Oliveira. E então eu fui para o meu apartamento, que era na Superquadra 8, da fronte da Capelinha. Que memória, hein? Que memória boa. E então fui para lá e uma decepção. Cheguei lá, o prédio ainda não tinha acabado de ser construído. E então eu fui procurar um sergipano naquela multidão e finalmente me levaram para casa do senador Eribaldo Vieira, meu amigo. E que depois eu passei para o apartamento que era vizinho do senador Lorival Fontes, que era um sergipano muito brilhante, muito ilustre, e que disse: eu não venho aqui de vez em quando, fica aí no meu eu vou ser seu hóspede. E foi assim a minha ida para Brasília. Eu morava em Brasília, eu vivia em Brasília. Eu estudava o dia todo os problemas do meu país. Era a minha paixão. E eu posso dizer que a gente fecha a identidade com a maior representação viva do nacionalismo nosso. Não, aí eu acho exagero. É exagero. É com esse exagero que eu fecho a identidade, querendo ousar no exagero e dizer que foi uma honra tê-lo aqui. É assim que eu sinto, uma representação viva do nosso nacionalismo. Muito obrigado por você ter feito essa entrevista com a identidade e foi muito bom ter tido você aqui. Tá bom?